Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Lembrando, mais uma vez, que nossas atividades estão aqui neste livro, livro Emai Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano, certo? Hoje nós teremos a nossa aula de número 35. Já separa aí o seu material, abre o seu livro na segunda parte, nas atividades do ler e escrever, onde estão as atividades de língua portuguesa, certo? Hoje nós vamos trabalhar as atividades que estão nas páginas 157 e 158. Nós estamos no nosso projeto didático falando sobre o jornal e a nossa atividade de hoje será a atividade 5B, análise de uma carta de leitor, certo? Então, essa é a atividade que você vai encontrar aí no seu livro, na página 157, certo? Número 1, leia a carta apresentada por seu professor e, a seguir, juntamente com um colega, responda às questões, certo? Então, a atividade, ela foi programada para ser realizada na escola, mas como vocês estão em casa, então essa atividade ela é individual, certo? Você vai fazer aí na sua casa, tudo bem? Então, a questão A, para quem foi escrita essa carta? Então, antes de respondermos essa questão, porque nós vamos ter aqui, questão A, B, C e D, nós vamos relembrar um pouquinho o que é uma carta de leitor. Então, na aula passada, nós conhecemos vários tipos de cartas, certo? Então, nós vimos que as cartas, elas têm finalidades diferentes. Pode ser para reivindicar alguma coisa, quer dizer, cobrar alguma coisa. Pode ser para reclamar, pode ser para solicitar, para pedir algo. Pode ser uma carta para informar os familiares e amigos sobre os fatos pessoais, que no caso é uma carta pessoal, e também para obter informações sobre eles. Pode ser uma carta para emitir opiniões, que é o caso da carta de leitor, e etc., porque existem vários tipos de cartas. Então, na aula passada, nós vimos uma carta a um condômino, nós vimos uma carta de apresentação a emprego, nós vimos uma carta pessoal. Então, nós conhecemos alguns tipos de cartas. Então, na aula de hoje, nós vamos falar especificamente da carta de leitor, certo? Aí aqui a professora colocou o seguinte, que a carta, ela tem como objetivo possibilitar um diálogo, uma conversa entre os seus correspondentes. Ou seja, toda carta que ela é enviada, tem-se a expectativa de se obter uma resposta, de receber uma resposta. Com exceção às cartas públicas, como a carta de leitor, que em si já é uma resposta ao que se leu. Então, normalmente, quando alguém que leu alguma notícia, leu alguma matéria interessante, achou essa matéria bacana, ela vai escrever uma carta para aquele jornal, para aquela revista e dizer a sua opinião, certo? Então, não necessariamente essa carta vai ser enviada uma carta com uma resposta, mas na realidade vai ser o quê? Publicada ali naquele veículo a resposta àquela carta. Então, olha só, é possível, no entanto, que as cartas ganhem muito mais forças quando elas são o quê? Enviadas para a publicação em diferentes mídias. Então, pode ser, podemos enviar uma carta para o jornal, para uma revista, até mesmo para algum programa de televisão e para algum site também da internet. E nessa carta de leitor, ela vai apresentar o quê, pessoal? Uma opinião do leitor sobre determinado fato. Então, a carta de leitor, ela apresenta o quê? A opinião do leitor. Além de, pode ser também uma carta para expor os problemas da sua comunidade para a sociedade, ou seja, para que todos saibam o que está acontecendo e cobrando, diante de muitas pessoas que vão ler, os responsáveis pelo problema.
Então, isso nós vemos muito nos telejornais, nos programas de TV, onde os espectadores enviam a carta cobrando ali os responsáveis, né, uma resposta ou a resolução daquele problema, certo? Normalmente, quando essa carta é enviada, seja para um jornal, para uma revista ou algum site da internet, é possível que venha na mesma edição desse jornal o quê? A resposta. Então, vem ali a carta, ó, quando aparece aqui, ó, editada, significa que ela foi o quê? Reduzida, foi resumida, manteve ali as informações principais, né? Mas deixou ela em um tamanho menor. Por quê? Porque o espaço dentro de um jornal, dentro de uma revista, ele é muito caro. Então, os textos não podem ser muito longos, certo? Além de publicar a carta que aquele leitor enviou, também vem o quê? A resposta do responsável, demonstrando desse modo que o envio da carta original e a cobrança da resposta foi realizada anteriormente à publicação do jornal, ou seja, antes de publicar o jornal, aquele veículo de comunicação já cobrou os responsáveis por aquele problema uma resposta. E aí, no jornal ou no telejornal, eles já apresentam a carta enviada ou a reclamação enviada e a resposta das autoridades. Tudo bem? Então, olha quantas coisas interessantes nós aprendemos na aula de hoje sobre as cartas. Então, existem vários tipos de cartas com finalidades diferentes. Na aula de hoje, nós vamos focar nesta carta aqui, que é uma carta de leitor, que nós vimos na aula passada, certo? Então, ela começa aqui, ó, com o local e a data que foi escrito. São Paulo, 22 de novembro, aqui faltou o ano. Lá no site onde eu pesquisei, que foi do jornal Joca, nós vimos que essas cartas eram de novembro de 2020, certo? Então, aqui eu não coloquei porque eu deixei a carta original, igualzinha está lá na internet. Se vocês quiserem conhecer outras cartas, vocês podem pesquisar neste endereço aqui, ó, do Jornal Joca, e conhecer outras cartas bem legais que tem lá no site do Jornal Joca. Então, eles começaram a carta assim. Oi, Jornal Joca, nós gostaríamos de falar que gostamos muito do seu documentário sobre fotos malucas de animais. Até ficamos interessados em participar, mas não temos nenhuma foto surreal de animais. Como poderíamos participar? Estamos muito felizes em escrever essa carta para vocês. Esperamos que gostem da carta e publiquem no jornal ainda neste ano. Tchau! Assinado Vitor e Arthur, do terceiro ano da Escola Capítulo 1, São Paulo, capital. Certo? Então, quem escreveu essa cartinha foi o Vitor e o Arthur. Eles escreveram para os editores do Jornal Joca. Então, quando eles colocaram aqui, ó, Oi, Jornal Joca, faltou uma informação. Porque o jornal em si, ele não fala, ele não responde às cartas. Quem responde são os editores. Então, eles deveriam ter escrito: Oi, editores do Jornal Joca. Só faltou essa palavrinha. Tudo bem? Então, vamos agora, baseados nessa cartinha, responder as questões aí do livro. Então, começando aí na questão A. Para quem foi escrita essa carta? Como a gente localiza? Nós acabamos de fazer isso agora, né? Nós localizamos, ó, bem aqui, ó, na primeira linha, no início do primeiro parágrafo da carta. Então, ela foi escrita para os editores do jornal Joca. Completem aí a informação. Letra B. Na carta, de que notícia o leitor faz comentários, né? Então, lá no... Deixa a professora voltar aqui. Aqui, eles começam, primeiro eles colocam a saudação, que eles cumprimentam os editores. Nós gostaríamos de falar que gostamos muito do seu documentário sobre fotos malucas de animais. E até ficamos interessados em participar, mas não temos nenhuma foto surreal de animais.
Como poderíamos participar? Então, sobre qual notícia ou sobre qual matéria eles estão falando aqui, pessoal? Ó, eles comentam a notícia, eu fui lá e pesquisei. Concurso de fotos malucas de animais divulga vencedores, publicada no jornal Joca. Então, é sobre esta notícia que eles estão falando. Podem registrar aí no seu livro. Continuando aqui, se você não registrou a resposta da letra B, volta um pouquinho esse vídeo e registra no seu livro e depois você continua assistindo. Letra C. O autor manifestou a sua opinião ao escrever a carta? O que ele pensa sobre o assunto? Então, quando nós vimos lá, nós fizemos a leitura da carta, eles falaram a opinião deles, se eles gostaram daquela notícia, o que eles pensam sobre o assunto. O que vocês acham, pessoal? Ó, sim, eles manifestaram a opinião deles, porque eles comentaram que gostaram muito da notícia e que ficaram interessados em participar do concurso, mas eles não têm nenhuma foto para escrever. Aí a professora colocou assim, ó, Vitor e Arthur dizem que estão felizes em poder escrever e que desejam que sua cartinha seja publicada no jornal. Então, essa segunda informação está lá no finalzinho da carta, no comecinho do segundo parágrafo, que eles falam que eles estão felizes em poder escrever e eles esperam que a cartinha deles seja publicada no jornal, que foi o que aconteceu. A cartinha deles foi publicada no jornal Joca em novembro de 2020, certo? Registrem aí, pessoal, no seu livro a resposta. Se você já terminou de registrar, vamos continuar aqui. Letra D. Ao lermos a carta, conseguimos identificar a idade do leitor? Então, os meninos que escreveram a carta, dá para a gente saber a idade deles, pessoal? Está dizendo lá que o Vitor tem 10 anos, 11 anos, o Arthur tem 9 anos? Não está escrito, mas tem uma dica. Qual é a dica que vocês acham que aparece lá na carta que nos ajuda a identificar a idade deles, pessoal? Hã? O que vocês acham? Quando eles falam a classe onde eles estudam. Sim, qual é a classe que eles dizem que eles estudam? No terceiro ano do ensino fundamental, lá da escola capítulo 1, que fica em São Paulo. Então, uma criança que está no terceiro ano do ensino fundamental vai ter mais ou menos entre 8 e 9 anos. Então, como vai ficar a resposta? Não é possível identificar a idade exata dos meninos, mas ao saber que Vitor e Arthur estão no terceiro ano do ensino fundamental, podemos afirmar que eles podem ter entre 8 e 9 anos de idade, não é mesmo? Então, registrem aí no seu livro, pessoal, a resposta da questão D. Não esqueçam de fazer as correções, de registrar todas as respostas aí no seu livro, ler e escrever. Se não deu tempo, volta a esta videoaula, pausa o vídeo em cada questão e vai registrando as respostas no seu livro, tudo bem? E eu espero vocês amanhã para a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.